Maranata, irmãos, que a presença de Cristo seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Nós ouvimos falar muito do tema justificação pela fé, mas o que na realidade isto significa? O que isto quer dizer? Quando falamos de justificação pela fé, também chamada de justiça de Cristo que nos foi imputada, nós temos que entendermos que justificação e santificação são duas coisas que andam de mãos dadas, que andam muito juntas, estão muito ligadas. Quando uma pessoa é justificada, esta pessoa então passa a viver a justiça de Cristo Jesus, da mesma forma que Cristo Jesus viveu aqui neste planeta. Então, um acompanha o outro, né? A pessoa que é justificada anda uma vida e tem uma vida de santificação perante Deus. Deus deseja que nós experimentemos ambos, tanto a justificação, como também Deus deseja que nós experimentemos a santificação. Na Idade Média, os reformadores foram abençoados, foram iluminados com este ensinamento bíblico da justificação pela fé, que não era praticado nem ensinado pela igreja da época. A igreja havia completamente se afastado destes ensinamentos da palavra de Deus. E homens como Jerônimo, João Hus, Martinho Lutero, Calvino, dentre outros, passaram então a defender e a ensinar as verdades bíblicas acerca deste assunto. E qual é o ensinamento bíblico? Nós primeiro precisamos entender para entender justificação pela fé, precisamos entender qual é a situação do homem. E quando nós lemos na Bíblia, em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 23, nós encontramos a seguinte declaração: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós temos aqui na Bíblia uma situação de que todo mundo é pecador e de que todo mundo pecou e de que todo mundo precisa da glória de Deus. E por que veio esta situação sobre nós? Em Romanos 5,12 diz que essa situação veio até nós porque os nossos primeiros pais pecaram. Como diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um só homem, Adão, veio então o pecado sobre a humanidade. E daí então todos nós passamos a ser pecadores, com uma tendência pecaminosa e classificados de fato como sendo pecadores. Então a situação do homem é uma situação de perdição. Longe de Cristo Jesus, longe de Deus, sem Deus na sua vida, é uma situação de perdição, porque todos nós somos pecadores. Veja que eu estou utilizando o termo longe de Cristo, sem Cristo. Então, o que Deus fez para resolver esta situação? Deus enviou seu Filho. Como diz João capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Deus enviou seu Filho, e o Filho esteve disposto a vir para morrer por nós. E Jesus Cristo viveu uma vida justa aqui na terra. E ele viveu uma vida justa como homem, como pessoa, como um de nós, como você e como mim, e como a mim. Ele viveu entre nós e ele exerceu uma vida de santidade perante Deus, perante a humanidade aqui. Ele teve uma vida exemplar. E ao ter essa vida exemplar e vencer o pecado e morrer por nós, pecadores, Cristo Jesus agora transmite esta justiça para nós. Ele venceu por nós. Ele venceu em nosso lugar. E agora Jesus Cristo transmite isso para nós. Então isto é justificação. Seria receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, da minha vida.
aceitando Ele plenamente, aceitando o seu presente para nós, o presente de que Ele nos livra da condenação da lei, porque somos pecadores, mesmo sem merecermos. Em Deuteronômios, no livro do Exército de Todas as Nações, na página 25, Ellen G. White nos diz o seguinte, vejam bem. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Entendem aqui? Aqui Ellen G. White faz uma bonita declaração daquilo que Cristo Jesus fez por nós, quando ela diz que nós merecíamos, né, a morte e Cristo Jesus tomou essa morte sobre si. Nós merecíamos ser condenados e Cristo Jesus tomou essa condenação sobre si para que nós pudéssemos ser justificados por sua justiça. Então, justificação pela fé seria isto. Seria recebermos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, aceitá-lo como nosso Salvador, aceitar aquilo que ele está dando para nós, a vitória que ele teve sobre o pecado, que ele está dando para nós. Seríamos aceitar e receber isto. E agora, viver uma vida de santidade perante Deus. Mas viver uma vida de santidade não com os nossos esforços, porque nós não conseguiremos viver esta vida de santidade. Mas viver uma vida de santidade sendo motivado, guiado, dirigido, fortalecido pelo próprio Cristo Jesus, que vai viver em nós através do seu Espírito Santo. Então, irmãos, Cristo Jesus venceu por nós. Através de sua morte, ele dá a sua justiça para cada um de nós. E quando Deus olha para nós, Deus nos declara justo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que tenhamos essa justiça, nós precisamos ir até Ele, reconhecer que somos pecadores e de que em nós não existe nenhum mérito, nenhum poder, não podemos fazer nada para resolver essa situação. E aí Deus nos declarará justo. Precisamos reconhecer. Que Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo Jesus seja muito presente e abundante na sua vida. É o nosso desejo para ti durante essa manhã.